Fala, galerinha da pós! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de didática, né, cara? Porque didática, do ensino, quer seja infantil até fundamental, médio, superior, é o segredo para que a gente consiga dar uma boa aula, que a gente consiga ser um grande professor. Sobre a aula de hoje, a gente vai falar exatamente sobre um ponto fundamental para que a gente consiga ter fluência e consiga alcançar os nossos objetivos, que é o quê? A dinâmica. Como fazer uma aula dinâmica? Como construir uma aula dinâmica para que assim os alunos possam aprender, usufruir o máximo possível. É esse o nosso objetivo dos próximos vídeos que você vai ver aqui. A gente começa falando sobre o discurso monológico e sobre o discurso dialógico. Bom, o que a gente tem aqui é mais ou menos o que está rolando nesse momento, né? É uma aula em que tem um professor falando, que é a realidade que a gente observa na maior parte das instituições, né? E na maior parte das aulas que a gente ministra. A gente tem esse design de sala de aula, que é um design que eu diria que tem alguns séculos, né, em que o professor fala, os alunos escutam, que, sem dúvida, pode trazer, sim, bons resultados, né, senão não estaria aqui hoje, você não estaria aí, mas está na hora de evoluir, está na hora de transformar, está na hora de buscar um discurso mais dialógico, uma construção mais dialógica da aprendizagem. Então, quando a gente pensa em um discurso que seja um discurso monológico, a gente pensa nesse protagonismo do professor, né? O professor que detém o saber, o professor que detém o conhecimento. Por favor, não me interrompa, né? Então, essa ideia do monólogo é uma ideia que, sem dúvida, ela é bastante ultrapassada. Eu acho que ninguém questiona isso. A visão monológica, ou tradicional, é um termo amplamente usado por profissionais e por leigos de ensino, entende o professor como o único possuidor de todo conhecimento e que deverá ser passado, transmitido, transferido para o aluno, de forma em que eu tenho conhecimento, você tem menos conhecimento do que eu, então eu vou passar, vou te entupir com esse conhecimento que transborda da minha sabedoria. Isso ocorre geralmente de forma unidirecional, claro, ou seja, o aluno ele é passivo e o fluxo de informação vai descendentemente do professor para o aluno. O professor está num pedestal e transborda o conhecimento para os seus alunos. Já na visão dialógica, o conhecimento e o significado são construídos socialmente, a partir da interação, da iteração de um com o outro. E vou te dizer, né, que não só do professor com o aluno, mas também dos alunos entre si, né? O diálogo ele é fundamental para que o aluno ele possa entender o que o professor está falando e para que o aluno ele possa reconstruir as suas estruturas de aprendizagem, adquirindo não só os conteúdos, mas também as habilidades, as competências que são tão importantes no seu processo de aprendizagem. No discurso dialógico, então, né, o dialogismo, ele se refere a essa interação verbal entre dois ou mais falantes diferentes. As muitas formas como duas ou mais vozes entrarem em contato, uma com a outra, ou umas com as outras. Nessa interação, cada elemento contribui com vozes múltiplas, ou seja, a voz de cada elemento, na verdade, ecoa outras diferentes vozes, o que nos remete aos conceitos de ventriloquismo e heteroglossia. Porque ventriloquismo nos remete mesmo ao papel de um ventríloco. Quantas vezes, né, você não nota, na fala de um aluno ou na fala de um amigo, que, na verdade, ele só está repetindo algo que ele ouviu anteriormente. Né? Ele está agindo ali como um ventríloco, repetindo algo que muitas vezes não reflete o que ele pensa, mas sim algo que ele escutou anteriormente, que ele é um mero repetidor. E heteroglossia, por quê? Porque, às vezes também, por mais que ele esteja ali se expressando, ele está expressando não somente a voz dele, mas uma voz dos seus pais, uma voz dos seus amigos, e ele está sendo apenas, né, ali um porta-voz de diferentes influências que ele recebeu ao longo da sua vida, ao longo da sua formação. A sala de aula, então,
é esse espaço heteroglóssico, polifônico, né, com várias vozes. É um ambiente que é extremamente heterogêneo e que nós, professores, temos que saber como lidar com isso. A relação ela é assimétrica, né? O professor ele é considerado o par mais competente, né? Então, se a partir do momento que eu estou te ensinando biologia, eu estou te ensinando pedagogia, a princípio, né, por mais que nós tenhamos voz em uma sala de aula, você sempre espera que ambos tenham voz, mas que seja uma relação assimétrica, porque afinal de contas o professor ele já estudou mais aquilo, ele tem uma expertise maior em relação àquela situação, e aquele que, por ter maior domínio do conhecimento em questão, ele pode e deve assistir, ajudar o aluno ao longo do seu processo de aprendizagem e do seu desenvolvimento. Vygotsky já fazia essa predição de que é importante que, por mais que haja um diálogo, que o professor, de fato, ele tenha ali uma voz mais pertinente, mais competente do que os seus alunos, porque, afinal de contas, ele tem uma experiência maior de vida e uma experiência maior em lidar com aquele conteúdo e com aquelas habilidades do que os alunos propriamente ditos. Ok?